Boa noite. Bem, Tudo ótimo. Por aí. seguimos. Ótimo. Seguimos. Hoje eu vou deixar o Marcos fazer as honras da casa. As honras da casa e contar, né? Nós dois somos irmãos e nós desenvolvemos o método TMA. E toda vez sou eu que descarrego em cima Já de falou? vocês. Já falou, já, ué. Já, não, mas não falei? Não falei. Boa noite, Gisele. Então, isso é verdade. Somos irmãos desde que eu nasci. Que ela é mais velha que eu. Não aparece. Eu faço Né? botox. E trabalhamos com terapia manual. Paula, 20 anos, que é formada. Eu há 18 e nunca fizemos outra coisa. E da nossa experiência, nós criamos a metodologia, que é o método TMA, Terapia Manual Avançada, que é o jeito que nós trabalhamos. Quando a gente vem falar aqui com vocês, atende o dia inteiro no consultório. Então, é algo que a gente aplica, aplica. E De verdade. então não é só de falar, não é de tudo que a gente fala que a gente faz no consultório, né? E esse método tem como pilares. Por que pilares? Porque se baseia nessas 4 informações. O conceito da auto-hierarquia. O corpo sempre vai proteger o que é mais vital, né? E o que é mais vital? Vasos, nervos, vísceras. O conceito de hipo e hipermobilidade é aplicado à auto-hierarquia. Sempre que você tiver uma hipomobilidade numa auto-hierarquia, você vai gerar uma hipermobilidade racional na baixa hierarquia. E normalmente é aí que os pacientes sentem dor, na baixa hierarquia. Nós usamos a fáscia como testemunha da inflamação e a alimentação como sendo causa da grande maioria né, a alimentação como uma causa importante. Fora trauma, a gente tem que a alimentação é causa de todas as dores, tirando os traumas, né? Então é E já isso. Isso. E já vos dizendo isso, esse é um método que foi desenvolvido por nós, através da nossa experiência, de tudo que nós fomos. Isso que o Marcos diz é verdade, a gente aplica. Dá certo, não dá, dá certo, não dá. E fomos estudando, elaborando as nossas teorias, e nosso método tem sido colocado à prova pelos nossos alunos com excelentes resultados, assim como os nossos. Esse é o intuito desse perfil, né? O intuito dessas lives que já viraram assim um ponto de encontro para que a gente possa discutir vários assuntos e dividir as experiências com vocês. E hoje nós vamos falar de uma grande recorrência no consultório, que são as dores no ombro. E eu achei interessante que hoje eu fiz algumas enquetes, né, sobre dor no ombro, que é como é que estavam os resultados. Travou? Não, estava conversando aqui eu que saí aqui. Então, tá, alguém colocou que travou, eu achei que Tô, tinha. tô ajudando a fazer uma maquete ali, a Giovana, para aula e Entendi, não basta ser pai, tem que participar. Então, assim, a gente perguntou lá quais eram os resultados no ombro, né? Tenho poucos resultados, preciso melhorar muito ou tenho bons resultados? A grande maioria percebeu vai que falando aí. precisa melhorar muito, porque ombro realmente é um negócio chato, chato. E olha só que interessante, né? O ombro é essa articulação que precisa muito de estabilização dinâmica, né? Precisa muito da musculatura. É uma articulação que, vocês não hão de convir comigo, é uma articulação difícil de ter uma hipomobilidade, porque a cavidade glenoide é rasa. Você tem que ter uma grande amplitude de movimento.
não, não faz sentido haver hipomobilidade ali, né? Então a gente faz stretching, alonga, mas não é uma articulação que padeceria de uma hipomobilidade. E é sobre isso que a gente quer falar. Numa outra enquete eu perguntava qual é a alta hierarquia do ombro. Aí eu coloquei fígado, eu coloquei estômago, eu coloquei tórax e coloquei todas as alternativas acima. E são todas as alternativas. Por quê? O ombro direito está mais relacionado ao fígado. O ombro esquerdo está mais relacionado ao estômago. Os dois ombros estão bastante relacionados ao tórax. Então, são essas conexões que nós vamos fazer hoje, tá? Um pouquinho sobre quais são as altas hierarquias, que vocês têm que estar atentos. É óbvio que o que é soberano é o exame clínico do paciente. É a maior tensão que o corpo do paciente apresenta naquele dia e existe um teste para isso. Mas, para que fique didático e para que vocês consigam fazer as associações que nós já fazemos, nós conversamos nesses termos com vocês. Então, por exemplo, qual é a conexão? Uma via, tá? Uma das conexões. A gente vai ter sempre mais de uma. Qual é uma das conexões muito importantes do ombro direito e ombro esquerdo com as vísceras subdiafragmáticas, que são o fígado e o estômago? Alguém se arrisca? O que conecta, o que faz essa conexão do ombro com as vísceras subdiafragmáticas? Eu já praticamente respondi. Vamos lá. O que que conecta isso? Por que vocês acham que existe essa conexão? Chutem, bora. Hoje tem jogo, Marco? Não, tem não. Seu time já saiu, né? Amanhã tem. Amanhã não tem live. Cadê, povo? Vamos? Ai, não tem ninguém falou nada. Ninguém? É justamente. Tchau. Ninguém falou Então, nada. então simbora. O que que acontece? Olha lá, diafragma, ó, tá vendo? Ah lá, muito bem, meu povo. Isso aí. Se existe relação com o diafragma, existe relação com o nervo frênico. Muito bom, meu povo. Vamos participar. É mais legal quando vocês participam. Ó, olha lá. Cápsula de Gleason, fígado, nervo frênico. Isso. Vamos ter uma conexão facial também, a gente já vai falar. Mas a primeira conexão é essa, do frênico. Por quê? Quem liga o fígado ao diafragma? Ligamento triangular, né? Ligamento coronário. E aí, exatamente isso. O fígado possui a cápsula de Gleason e a cápsula de Gleason também é inervada pelo frênico. O frênico C3, C4, principalmente alguma rama de C5. A cápsula do ombro tem inervação C5, C6, mas também recebe uma rama acessória do frênico. Então, quando eu altero o frênico, eu altero a cápsula do ombro. Do lado esquerdo, nós vamos ter quem? O ligamento de sustentação do estômago, que é o ligamento gastrofrênico. Então, irritações do estômago também irritam o frênico, também podem irritar a cápsula do ombro esquerdo. Então, a primeira conexão é essa: frênico com a cápsula do ombro. Sim. E como que uma disfunção de fígado gera tensão? Que existe a conexão, ótimo. Mas como... Ah, beleza, o fígado. Mas como que esse fígado vai gerar disfunção para irritar essa cápsula? Alguém se arrisca? Entenderam a pergunta? O que que acontece no fígado que vai gerar disfunção no frênico? Tá, é a cápsula de Gleason, beleza. Mas o que que acontece? Vocês sabem? Vocês sabem o que que acontece? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Dentro do fígado, a pressão dentro dele é zero, para que o sangue flua do sistema porta-hepático para dentro do fígado, passe pelo
Uma ptose, justa. Mas não é uma ptose, ptose. É só um peso. Mas é isso, André. É por aí o raciocínio. Uma ptose por uma Fisiologicamente, congestão venosa, né, Marcos? Vai chegar lá o isso. raciocínio. É uma pitose por uma congestão venosa. O que que acontece? Você tem uma pressão zero dentro do fígado para que o sangue possa fluir do sistema porta-hepático, passar pelos... ser filtrado pelos hepatócitos, depois voltar para a veia cava e ir para o ventrículo direito. É um fluxo natural por todo o endotélio fenestrado lá do fígado. O que que acontece? Boa noite. É Bruna, né? Bruna Alves. O que que acontece? Quando você tem disfunção no fígado, que você tem aumento dessa pressão, ou seja, se você tem um processo inflamatório dentro desse fígado, com morte de hepatócito, com ação do sistema imune pelas células endoteliais lá, quando você tem o início de uma fibrose, não sei se vocês sabem, mas a fibrose é um processo natural. A reparação do fígado acontece a partir da fibrose, ou seja, a fibrose controlada ela é um processo fisiológico, né? A regeneração dos hepatócitos acontece a partir dela, né? O que que acontece? Essa fibrose deixa de ser controlada, quando o processo inflamatório se mantém constante, você vai ter o quê? Um aumento da resistência dentro do fígado, nas fenestras. E aí você vai ter uma congestão vascular. Por quê? Porque nós sabemos que perda de movimento, ela piora retorno venoso. Você vai ter uma congestão venosa que vai retornar pelo sistema porta-hepático, mas dentro do fígado você vai ter uma congestão venosa. E o fígado vai ficar mais cheio de toxina e vai ficar mais denso. Quando ele fica mais denso, ele fica mais pesado, entre aspas. Pesado. Aí o que que acontece? Ele gera um estiramento nesses ligamentos. Mas não é nos ligamentos, são os ligamentos que vão ficar mais tensos e vão estirar a cápsula de Gleason. Quando você estira a cápsula de Gleason, aí você gera uma informação eferente do nervo frênico, irritando a cervical lá, e isso vai gerar uma dor. Essa dor do fígado no ombro é uma dor surda, sabe? É uma dor mais que dói, assim, você tá parado, tá doendo e tudo. Essa é essa via. A via mecânica acontece, por exemplo, no processo de adaptação. Como que eu resolvo o problema desse fígado? Ah, beleza, eu perdi movimento, então eu vou tentar reduzir todas as tensões. Então, tá estirando, então eu vou inclinar para frente e para a direita aqui para proteger, né? Uhum. Quando eu faço isso, eu mudo a posição dos meus olhos. Que aí, se eu não fizer nada com os olhos, eu vou olhar para baixo. Então, eu preciso adaptar o ombro aqui para que eu possa olhar para frente. Então, eu me ajusto. Eu faço isso, não sei se está dando para ver. Eu venho aqui e me ajusto. Quando eu me ajusto, eu vou gerar uma segunda tensão, que é uma tensão na fáscia, na conexão facial que existe, da fáscia clave-peitoral, com a fáscia do reto abdominal, né? E existe outro ajuste também, né? Do intuito de proteger estruturas vitais e o corpo tenta diminuir a tensão, nós já fizemos uma live sobre esse músculo, o músculo subclávio. Ele espelha as tensões. Então, o subclávio fica mais tenso, até porque existe um ramo acessório do nervo frênico que passa atrás dele. E normalmente o que acontece com a clavícula? Uma rotação anterior. A gente sabe que o ombro depende muitíssimo da clavícula, ali é o fulcro que o ombro se movimenta. Então, se eu tenho uma clavícula com perda de movimento, eu posso ter o quê? Uma hipermobilidade no ombro. Só para vocês saberem, pelo músculo subclávio passa assim, de dentro
de fora para dentro, nervo frênico, vago e primeira rama torácica. Passa por cima do subclávio. Então, quando você tem um espasmo desse músculo, o espasmo se dá tanto pela conexão facial, porque a face clave peitoral é contínua com a face subclávia, que é contínua com a face cervical média. Então, nós temos já conexões super importantes aqui, né? Pode falar. E aí, fazer um exemplo muito simples. Todo mundo que está na live, vocês vão fazer o seguinte. Uma coisa, um exercício besta. Vocês vão fazer um nozinho na blusa de vocês aqui, ó. À direita, ali na altura do fígado, tá? Fazer uma força para baixo e vocês vão tentar fazer uma rotação externa do ombro e me digam onde essa tensão vai repercutir. Então, você prende aqui e faz a rotação externa. Para você ver onde é que a tensão repercute. Simples, ó. Pode ver onde lá a blusa enruga. Você vai sentir aonde? Nos rotadores externos. Você vai sentir aonde? Manguito. Por quê? É essa região que vai ficar sobrecarregada. Porque qual é a mensagem do seu corpo? Não dá para fazer rotação externa total. Eu estou protegendo um negócio bem importante aqui. Me deixa quieto. Não pode ter tensão aqui. Aí você vai jogar tênis. Aí você vai jogar beach tênis. E pá, ele fala, meu amor, não dá para você fazer a rotação externa toda. Se você quiser, você vai machucar o tendão. Mas não pode faltar sangue ali. É seu estômago. É seu fígado. E aí, onde é que a gente vai romper fibra e ter problema? Lá no manguito. Olha só que interessante. Quando você adapta para proteger as vísceras torácicas e abdominais altos, o movimento natural de adaptação é o quê? Proteger. Quando eu protejo isso aqui, ó, eu faço uma rotação interna. Quando eu faço uma rotação interna, eu coloco os músculos rotadores externos em tensão, né? Quando eu coloco um músculo em tensão, eu pioro a mobilidade dele. Ele vai ter menos capacidade de estender e contrair. Eu pioro a vascularização desse músculo. E esse músculo vai ficar mais tenso, menos vascularizado e não podendo fazer o movimento dele. O que vai acontecer? É o que acontece com todas as pessoas que têm dor no ombro. Existe rompimento de fibra dos rotadores externos. Por quê? Porque esses músculos estão em sobrecarga devido à rotação anterior e eles estão mal vascularizados. Outra coisa, qual que é o movimento mais importante para subir o ombro a partir de 90 graus? Hein? Qual é o movimento mais importante? Rotação externa. Quando você está protegendo a rotação interna, porque há algo mais vital sendo protegido, você perde o movimento de elevação do braço, porque a rotação externa ela é automatismo para a gente levantar o braço. Quando eu levanto o braço aqui, eu realizo uma rotação externa automática. Aí eu perco esse automatismo. Só que você segue levantando o braço. Quando você segue levantando o braço, você começa a gerar uma hipermobilidade em rotação externa e abdução, e aí você irrita, porque a hipermobilidade irrita tudo. E gera um processo inflamatório que não passa com nada. Por quê? Porque eu preciso melhorar a vascularização daquele tendão para ter uma melhor reparação tecidual. Só que eu não tenho, porque o músculo está estirado, entendeu? E eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente repostou um Reels no perfil, estômago e dor no ombro esquerdo, aposto que ninguém te contou. Eu quero que vocês, de curiosidade, vocês profissionais, cliquem naquele Reels e vejam a lista dos comentários. Aquele Reels é uma lista de comentários de pacientes. Repleta.
de pacientes. Ninguém nunca me falou, eu tenho essa dor, por isso que depois que eu como, eu passo mal, meu ombro dói. Como é que faz para tratar isso? Médico não olha isso. Quem que vai me ajudar com isso? É inacreditável se vocês olharem. Se vocês olharem. Por quê? Não se faz essa associação. E o ombro esquerdo da mesma forma. Para proteger o estômago, vai haver uma rotação anterior da clavícula por causa da conexão com a face clave-peitoral. Nós vamos ter um espasmo do peitoral menor. E aí vai acontecer tudo isso que o Marcos falou em cadeia. Você vai ter uns rotadores externos em tensão, mal nutridos, com ruptura de fibras. Perfeito? Então, assim, é muitíssimo importante. Segunda alta hierarquia envolvida nas dores dos ombros, tórax. Principalmente por causa da entrada torácica. Clavícula, subclávio, todos fazem parte da entrada torácica, né, Márcio? E entrada torácica, você tem cúpula pleural. Então, as disfunções de tórax, as disfunções de pulmão, de cúpula, também vão afetar os ombros. Justamente, olha outra conexão interessante. O músculo transverso do tórax, ele é tensor da pleura. Ele é um músculo que está atrás. E ele tem uma conexão com o músculo diafragma, com o tendão central. Né? Não sei se vocês sabem o que eu estou falando, mas nós temos um tendão central, que é onde há uma continuidade de tecido. O transverso do tórax tem conexão com a pleura, que tem conexão com o diafragma. Então, tensão no fígado pode gerar tensão no diafragma, que pode gerar tensão no transverso do tórax, pode gerar tensão na pleura parietal. A pleura parietal tem conexão com a cúpula pleural internamente, que vai gerar repercussão lá em cima. Através da cúpula pleural, entendeu? É uma ligação assim. Então, por quê? Porque a cúpula pleural, ela funciona como um menisco entre as vísceras torácicas e o esqueleto, a região cervical. Então, a pleura insere embaixo e a cúpula, os ligamentos inserem a partir da cúpula pleural. Então, você vai ter uma série de adaptações. A partir daí, você vai irritar, por exemplo, a região de C5 e C6, que é onde os ligamentos vértebro-pleurais inserem, né? E isso você vai gerar uma irritação na cervical. É uma via. Outra via do tórax. O pericárdio é contínuo com a fáscia cervical média. A fáscia cervical média, junto com a fáscia profunda, elas são contínuas com a bainha cervical, ou com a bainha axilar, que passa por baixo do peitoral menor e que contém a veia axilar, a artéria axilar e o plexo braquial. Então, se você tiver tensão nessas estruturas... E outra coisa, está tudo conectado. A fáscia cervical média é contínua com a fáscia subclávia. A fáscia subclávia é contínua com a fáscia clave peitoral. A média é como... Então, o que você começa? O que você começa a fazer? Você começa a fazer uma somatória de tensões. Eu tenho um fígado ruim. Olha só que interessante. O paciente teve Covid. Vou fazer uma associação para vocês aqui. Covid, não, essa nova cepa aí, ela não dá mais vidro fosco. Mas ela dá perda de deslizamento de pleura. Eu e Paula, a gente vê isso no consultório todos os dias. Você tem perda de deslizamento pleural. Né? E quando você tem perda de deslizamento... Boa noite, Jair. Quando você tem perda de deslizamento... Olha lá, o Guilherme é nosso aluno do curso, ó. Que maravilha, trabalhando a cúpula pleural, entrada torácica subclave, dando resultados incríveis nos pacientes com cerebrobraquialgia. É isso, né? Ô, Du, boa noite, tudo bom? Porque quando você melhora ali a questão da entrada torácica, você melhora todo o retorno venoso dos discos da cervical. Se você melhora a drenagem dos discos da cervical,
Você vai melhorar muito cérvico-braquialgia e hérnia cervical por causa da melhora do retorno venoso. Isso. Mas eu estava falando, por exemplo, do Covid. Quando você tem perda de deslizamento pleural, você tem piora do movimento. Você respira 24 mil vezes por dia. Então, você precisa que o seu pulmão deslize entre a pleura parietal e visceral 24 mil vezes por dia. Se esse movimento não acontece, o que vai acontecer? Você vai ter que se adaptar para proteger. Beleza. Só que a Covid também, ela pega o fígado. Porque é um vírus hepatotrópico. Gera disfunção no fígado. Então, você vai ter a somatória das duas coisas. Uma disfunção do fígado que vai ficar inflamado, vai fazer a fibrose, vai aumentar a densidade, vai perder retorno venoso, vai ficar mais pesado. Vai gerar disfunção no diafragma, que vai irritar o frênico e que vai causar, né, a gente já sabe, tensão no subclávio, vai causar rotação, vai travar a clavícula, vai bloquear o ombro. A primeira via. Segunda via, se você não tem deslizamento da pleura, você vai gerar uma adaptação. Por quê? Porque você vai gerar tensão na cúpula pleural, você vai piorar o retorno venoso do braço, porque a veia subclávia, que é quem drena o membro superior todo, ela passa pelo oco axilar, ela passa pelo túnel do... Não é túnel que chama, não? Desfiladeiro. Do desfiladeiro do peitoral menor. Então, olha só. Se eu já tenho tensão no tórax, você acha que eu vou ter tensão no trajeto todo? Por exemplo, meu fígado está ruim, eu estou tendo que adaptar para frente. Meu tórax está ruim, eu estou tendo que adaptar para frente. Eu estou sem retorno venoso do braço. Eu estou praticamente assim internamente. Vocês acham que o braço vai levantar? Não vai. Óbvio que não vai. Existem coisas mais vitais do que um braço. Braço você pode cortar. E essa é a cerejinha do bolo dessa live. Por quê? O corpo vai proteger a altíssima hierarquia e esse braço não vai subir. Mas também existe um trajeto de alta hierarquia no membro superior que vai ser protegido. Que é exatamente onde passam essas estruturas que o Marcos fala. A veia, a artéria axilar e o plexo braquial. E por onde passam essas estruturas? Por fora, na rotação externa, posterolateral ou na região anteromedial. Não é verdade? Não é região, não é dentro do subclávio, dentro do peitoral menor, dentro da axila, na parte medial, não é? É ou não é? E é aí que nós vamos entrar também. Porque para você ganhar esse movimento aqui, ó, além de você liberar a alta hierarquia, o que é que você tem que fazer? Liberar as fáscias da região interna do braço para ajudar a vascularização do membro superior, né, Márcio? Justo. Agora eu te pergunto, você vai tratar o ombro para quê, meu povo? É sério. Não adianta. Se você tratar, ou você pode morrer de desbloquear a região posterior. Você pode tratar a musculatura escapulotorácica. Você pode fazer o que você quiser. Você pode botar o que você quiser. Você pode espetar o que você quiser. Não vai resolver. Não vai resolver porque existe muita coisa puxando esse ombro para frente. Existe um tórax que você precisa avaliar. Existe um fígado que você precisa avaliar. Existe um estômago que você precisa saber se está bem. Existe uma alimentação que você precisa saber. Por quê? Porque se a gente começar a falar da alimentação, é outra live de mais 1h30, mas tudo bem. Mas olha só, não sei se vocês sabem, açúcar faz muito mal para o fígado. O intestino com leaky gut, com permeabilidade alterada, lesa o epitélio intestinal. Lesa o epitélio intestinal. O epitélio intestinal é lesado e você vai ter lesão de hepatócito por causa dos dumps, que são sinais de morte celular deixados pelo intestino. Entendeu? Então, pelo intestino com disfunção, você vai gerar
disfunção no fígado. E aí você vai ter dor. Ah, então a alimentação, agora tudo é moda. Alimentação não, gente. Alimentação é causa. Não é moda, Outra coisa, olha só que interessante. Eu costumo falar. Quais são os grandes problemas do estômago? Refluxo e gastrite, não é? Aumento de acidez, não é? Eu faço uma live sobre alimentação. Deixa eu fazer um raciocínio aqui para vocês. Pele, lágrimas, saliva, suco gástrico e epitélio intestinal fazem parte do sistema imune inato. Primeira ação do sistema imune inato é uma ação de barreira. É barreira. É evitar que coisas ruins entrem. Por exemplo, a pele é uma barreira. Entendeu? A lágrima é uma barreira e tal. Quando... Fala, Carlos. Beleza? Beijo, Carlão. Tudo bem? Alô, obrigado aí pela presença. Quando você tem uma série de barreiras. 4 barreiras. Imagina que a sua última barreira está rompendo. Como que você vai fazer para minimizar os danos dessa? Você vai soltar a água que está tudo aqui em cima? Não. Você vai reforçar as barreiras anteriores. Como que você reforça a barreira, por exemplo? Não sei se você sabe, 90% das bactérias morrem no suco gástrico. Se você colocar seu dedo no suco gástrico, ele corrói o osso que não sobra nada. Como que eu reforço a barreira para não piorar a coisa lá no intestino? Eu aumento a acidez do suco gástrico. Então, fica mais ácido. Fica mais... Para quê? Porque o intestino não está funcionando mais como uma barreira. Então, eu não posso deixar essa coisa chegar lá. Aí, o que os benditos fazem? Toma os prazol da vida. Tira a acidez. Ferrou tudo. Entenderam isso? Você não pode deixar essas bactérias chegar lá. A acidez está muito grande, está muito baixa. Você tem que matar tudo ali. Beleza, outra via. Existem as conexões portocavas. E uma dessas conexões, elas são as veias esofágicas. Uhum. Quando esse intestino não está bom, ele vai gerar disfunção no fígado, o fígado vai aumentar a pressão interna, você vai causar refluxo na veia porta. Quando você causa refluxo na veia porta, você vai causar engurgitamento das veias esofágicas. Quando você engurgita as veias esofágicas, você piora o fechamento do esfíncter esofágico. Porque imagina, as veias estão aqui. Quando elas engurgitam, eu não consigo fechar. Aí eu tenho a soma perfeita. Acidez aumentada com esfíncter que não fecha direito. O que isso vai me dar? Refluxo. Piora na função do estômago. Vai dar dor aonde? No ombro esquerdo. Quem é a causa? Intestino. Alimentação. Entenderam isso? Nossa, falei demais, né? Não. E o que acontece é que se a gente fica raciocinando hipomobilidade, hipermobilidade reacional na baixa hierarquia, nós não vamos acessar isso. Se você fica naquela de que ombro, C5, C6, rotadores externos, C5, C6 eu tenho que ir na cervical, mas aí eu tenho que manipular a C2, C3, que é a hipomobilidade acima, e C7T1, a hipomobilidade abaixo. Tá bom. Aí você dá um pau em C7T1. C7T1 é relação com o mediastino, com os ligamentos vértebro-pericárdicos. E aí é o quê? Tórax. Então, assim, se o raciocínio avançado estiver apenas na baixa hierarquia, estamos chovendo no molhado na mesma. Entendeu? E agora eu vou puxar uma sardinha pro nosso lado aqui. C7T1, primeira costela, né? Que adianta você ficar manipulando a dorsal alta? Quem está inserido ali? Qual que é o problema? Cadê a causa? Esse é o raciocínio. Cadê? Cadê a maior tensão? E aí eu vou puxar uma sardinha pro nosso lado, porque no curso lá, você viu o Guilherme postou uma mensagem, tratando a cúpula, tratando tudo. No curso nós fizemos uma aula de tórax, de intestino e de fígado que fala dessas coisas todas.
de entender. A gente precisa entender, a gente não precisa de protocolo. A gente não precisa de protocolo. Protocolo pega todo mundo na sua individualidade, bota na mesma caixinha. Não é isso. Você precisa entender o processo. Você precisa entender, você precisa saber como que... Beleza. Ah, o problema é só o glúten, o problema é só o leite. Não, não é isso não. O problema é rotina alimentar. Mas por que que é a rotina alimentar? O que que isso faz no epitélio? Qual que é a lesão? O que que essa lesão causa no fígado? O que que o fígado faz com o sistema imunológico? Por que quem tem disfunção de fígado tem dor de cabeça, tem fibromialgia? Por que que quem... Né? Por que que o estômago, essa relação que nós fizemos aí do intestino com o estômago e o tórax? Entende? Se você não entender qual que é a raiz do problema, qual é a causa, se você não souber avaliar isso, não dá resultado. Se você não pensar assim, não vai. E é por isso que a grande maioria das pessoas não tem resultado. Com tratamento de ombro, é aquela coisa chata, enrolada. Você vai, fortalece. Nós ainda temos aqui lá, vamos fortalecer. Fortalecer a baixa hierarquia. Literatura, meu amigo. Não, Isso que a gente... eu te indico o nosso curso, onde está compilado tudo que a gente estudou e Isso é todos uma os junção, detalhes. assim, de coisas, de Estudou. nutrição, Toda a de nossa tudo, experiência. assim. E nós vamos estudando as coisas, pegando artigo a partir da... Eu tenho todos os artigos, é um caminhão. Tem um livro de 700 páginas de imunidade relacionada ao fígado. É Não. um monte de informação. Você E precisa, né? deixa, e deixa eu contar uma novidade muito boa para vocês. E mesmo tendo todo esse conhecimento, uma coisa que nós observamos que é extremamente difícil, que todo mundo tem dificuldade é, beleza, mas cadê a tal da maior tensão desse corpo? Como é que eu descubro cadê a alta hierarquia desse corpo? Nossa queridíssima, exato, não entendo, porque todo mundo quer fortalecer tudo, exatamente. E é o que eu dizia no início da live, uma articulação extremamente com estabilização dinâmica, que tem tendências à hipermobilidade. Então vamos lá, olha quem vai estar de volta. Maratona rastreando a origem das dores. E essa edição da maratona vai abordar o quê? Avaliação, descomplicando a avaliação. Vocês vão aprender como nós descomplicamos a avaliação através do método TMA. Então, eu já quero todo mundo... Acabou a live, todo mundo vai correr na bio, o link tá lá. Vocês vão se inscrever, porque dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, é isso, né? 30, 31 de agosto e 1º de setembro, Maratona Rastreando a Origem das Dores, descomplicando a avaliação, que é o primeiro passo. Saber descobrir se é o estômago, saber descobrir se é o fígado, saber descobrir se é o tórax. Perfeito? É possível. Ah, muito bem. É isso. Essa maratona é essencial. É uma das maiores queixas dos colegas que escrevem na caixinha, que mandam perguntas. Então, vai ser uma grande contribuição falar sobre avaliação. E logo depois da maratona, estarão abertas as inscrições para o método TMA. E o bônus dessa vez é um negócio surreal e eu não vou falar, não posso falar. Mas, enfim, eu já quero todo mundo anotando esse negócio. Maratona Rastreando a Origem das Dores, descomplicando a avaliação. Vamos embora descobrir como é que se faz para avaliar de forma realmente avançada, utilizando o método TMA. E a gente quer todo mundo lá. Né? Eu acho que, pelo menos com a pulga atrás da orelha, a gente fica quando começa a escutar essas coisas. Não? Entender que... E olha, o resultado é rápido, viu? Quando você trata a causa da dor do paciente, o resultado é... melhora, as pessoas melhoram. Então, tudo tem causa. Nós temos que ser efetivos, eficazes, né? No tratamento. Tem que... Certo? Alguém tem alguma pergunta?
Jackson, você chega agora, que eu tô indo embora. É, a live de hoje foi boa, né? Não foi? Alguma dúvida, pessoal? De Alguém, ombro, de vocês outra. gostaram aí? Levanta a mãozinha aí para dar um joinha aí. Se foi Sobre, legal a live. sobre a maratona, o que que vocês acharam? Vocês gostaram? Tá? Então, então nós vamos ter muita novidade nos próximos dias. Fiquem todos atentos. Entrem no grupo do WhatsApp para vocês receberem. Nosso grupo não é chato, tá? Vocês só vão receber lembretes. Olha, tal hora, tal dia, acesse o link, nananã, para que vocês possam não perder. Todo mundo, nossos alunos, tudo, sala de Ah, Gisele é avaliação, a aluna do curso, ó. a Gisele Gisele, pode falar. Fê, Guilherme, Guilherme. Então, assim, né? todo Aluna. mundo dentro, porque falar de avaliação nunca é demais. Todo mundo tem que melhorar em relação à avaliação, tem que mudar os conceitos, porque tudo começa ali, com a sua mudança de mentalidade diante da avaliação do paciente. É ali que tem que virar, tem que tirar o chip e colocar outro. É esse. É. A Gisele tá falando, esse acho que era curso que ela ia falar. O que que você queria falar, José? A Fala, live, Gisele. a live vai ficar salva na rede vizinha, não no Instagram, na outra. Beleza? É É isso. isso, né? Olha lá, ó. Ó, Guilherme, tá animando vocês. Entra lá, turma. Vamos subir o nível. É isso aí. Esse é o plano, ó. Eu tenho esses problemas. É desse jeito. Todo mundo. Vocês têm que ver. A A quantidade. grande maioria das pessoas tem, né? Tem problema. Dor no ombro. Tem sim. Certo? Isso! Muitíssimo obrigada pela presença. Mais essa terça-feira, a gente adora vir aqui bater papo com vocês. É sempre muito, muito, muito bom. Muito bem, Marcela, Ruz. Vamos esperar todo mundo, todo mundo. Quem já não inscreveu, link Olha tá no lá. bio, por favor. Ó, o Antônio também é nosso aluno. Ó. O TMA te dá resultado, a melhora do paciente, o entendimento da melhora é surreal. Show, Antônio. Tudo Massa. bem, pessoal. Legal, bom demais. Marcela, todo mundo, gente. A gente quer todo mundo lá. E Certo? ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. O bônus é algo fantástico. Dessa vez nós caprichamos. É algo fantástico, fantástico. Tem que estar na maratona para saber. Todo mundo na maratona, beleza? Beleza? Vou Então abrir tá. vou abrir uma caixinha de perguntas. Se ficou alguma dúvida sobre o ombro ou sobre qualquer outra coisa, escrevam lá. Estamos à disposição. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.